A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos nós. E eu vou iniciar essa palavra dessa noite falando de um momento que a gente está prestes a viver. A gente está prestes aí das eleições. Nós estamos nos aproximando de um tempo que vai pegar fogo. De um tempo que ânimos serão exaltados, conflitos poderão surgir. Conflitos surgirão, poderão não, vão surgir. Na vinda para cá, eu, meu cunhado, minha esposa, a gente conversou um pouquinho disso. E ali já tivemos umas opiniões divergentes, o que faz parte. Mas sabemos que nem todo mundo lida com isso. Nem todo mundo lida bem com isso. Nós temos um desafio pela frente. Nas eleições ficarão escancarados aquilo que a gente vive no dia a dia, que são os conflitos. Ali nas eleições, como há bastante tempo não se via, haverão dois grupos principais, antagônicos, que se acusam mutuamente, que querem ter para si a razão. E nós vivemos isso em outros departamentos da vida. A gente vive isso no dia a dia. Não é só o conflito entre Lula e Bolsonaro, entre PT e o outro partido, que eu não sei qual é. Mas é o dia a dia que a gente está conflitando. Porque eu tenho o meu olhar, você tem o seu olhar. Eu penso do meu jeito, você pensa do teu jeito. É como se colocássemos aqui um petista, um lulista, e ele diria os motivos dele para votar no Lula. O que um petista diria? Olha, eu vou votar no Lula, eu vou votar no PT, porque você está vendo a crise do país que a gente está vivendo? Você está vendo o preço do combustível? Você está vendo o preço do mercado? Você está vendo o custo de vida? Você tem noção de tudo isso que está acontecendo? A inflação subindo, taxa de juro, o povo está sofrendo. Aí vem o bolsonarista, né? Vai dizer, olha, você está pensando pontualmente, você está pensando que isso tudo é culpa do Bolsonaro, mas isso é culpa lá do PT, que desconstruiu tudo que foi feito. O Lula começou bem, terminou mal, vem corrupção, vem tudo explode, tudo estoura. E aí o Lula é condenado, entra em crise política, econômica, vem o STF, e aí explode tudo, o povo vai para a rua, e isso é consequência de tudo aquilo que foi construído lá atrás. E tem a pandemia também, que acabou com o Bolsonaro. Quer dizer, quem é que está com a razão? O lulista vai dizer, olha, o Lula é a favor do povo. O Lula é a favor de quem? Do miserável. Ele olha para o pobre. O Lula é contra o armamento. Aí vem o bolsonarista e fala assim, não, mas não é bem assim. Porque cuidar do pobre é cuidar do empresário. Cuidar do pobre é cuidar de quem dá emprego também. E o Bolsonaro é a favor do armamento para proteger terra, invasão do MST, que é do teu povo aí, petista. Quer dizer, aí fica numa discussão que não tem fim. É um conflito que, se ficar nessa discussão, ou entram num acordo, ou param de falar nisso, ou vão se pegar. E aí os ânimos são exaltados, e esse é só um exemplo. É porque há divergências em todos os sentidos. E como é que a gente vai olhar para isso, segundo a Bíblia? Porque a Bíblia fala dessas divergências o tempo todo. E ensina como é que a gente lida com ela. E eu quero ler um texto lá em Atos, no capítulo 2, o pastor mesmo citou o Pentecostes. A gente vai usar o Pentecostes para entender um pouco disso, entender um pouco desses conflitos que existem. E
e por que existem, e o que a gente faz com isso. Como é que a gente lida com isso? Aí vem lá no em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, e a gente vai até o versículo 21. E diz assim a palavra de Deus: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus, e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximos a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Versículo 14: então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em voz alta à multidão: ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que eu lhes digo. Então, versículo 15: estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito, até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui ocorria nessa época a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes foi o que deu o nome ao Pentecostes, e hoje nós identificamos o Pentecostes como a vinda do Espírito Santo. Mas havia uma festa que ocorria regularmente em Israel, que era a reunião de todo o povo, não só judeus, mas os povos ao redor, judeus e não judeus, para festejar um evento chamado Festa das Colheitas. Havia 3 grandes festas em Israel: a festa da Páscoa, a festa das colheitas, que ocorriam 50 dias após a festa das Páscoas, e por isso o Pentecostes é chamado assim, de 50 dias, e a festa dos tabernáculos, que era uma terceira festa. Nessa festa do Pentecostes, é nisso que a gente vai se atentar, celebrava-se a colheita. A colheita não só de judeus, mas de todos os povos. A colheita que era reconhecida como uma dádiva de Deus. Essa celebração reunia judeus e gentios, judeus e não judeus, gentios, subentenda-se que são os não judeus, no mesmo lugar, em Israel, em Jerusalém, próximo ao templo de Jerusalém, para reconhecer que Deus é que derrama o plantio, Deus que dá a terra.
E agora, por 7 semanas, todos paravam para agradecer a colheita da terra. Duravam 7 semanas. A festa do Pentecostes era conhecida também como a festa das semanas, por conta da duração que ela tinha. Era uma festa longa, imagina só. 7 semanas, dá para descansar bem, né? E essa era uma celebração. Mas a festa do Pentecoste, além de gratidão a Javé, era denotada como também uma festa comunitária. Comunitária porque reuniam povos de todos os tipos, inclusive de crenças. Judeus e gentios não pensavam da mesma forma. Judeus e não judeus. Imaginem que esses não judeus também não acreditavam no mesmo Deus. Acreditavam num Deus diferente que os judeus acreditavam. Haviam ali romanos também. Haviam pessoas que nem sequer acreditavam em Deus, mas em deuses. Sêneca, um filósofo do 1º século, escreveu, nós temos esses textos ainda, escreveu a Lucíolo, um grande amigo, algumas cartas de recomendação de como é que se vive bem. Recomendo quem quer aprender a viver bem, leia Sêneca, 1º século. Sêneca não conheceu Jesus. Ele vivia em Roma. Cartas de Sêneca a Lucíolo. Se não me engano, são 28 cartas que ele escreve e estão ali como bênção, por que não dizer assim, de como se vive bem. E Sêneca dizia ali a Lucíolo, entre outras coisas, que, Lucíolo, meu amigo, que os deuses te livrem da fortuna, porque a fortuna vai te corromper. A fortuna vai fazer você perder a tua cabeça. E eu estou citando isso porque ele disse, olha, os deuses romanos estavam ali na festa do Pentecostes e criam em deuses. Não era Deus, mas estavam ali. E viam povos de todas as classes sociais, vinham ricos e vinham pobres. Inclusive os pobres iam porque sobrava ali alimentos, porque os alimentos, uma parte deles eram dados como oferendas, ofertas ao Deus. Então, nutriam-se também daqueles alimentos. Então, era uma confusão. Imagina só, uma confusão de povo. É uma confusão de crenças. Inclusive, o Pentecostes, o Atos capítulo 2, fala que era uma confusão de línguas. Chegava uma galera ali, cada um falando uma língua e ninguém se entendia. Então, se o Pentecoste era visto como uma festa comunitária, onde é que estava a comunhão? Havia comunhão? Nós duvidamos. A história conta que não. Tanto é que quando ouvem esse pessoal falar de maneira esquisita, estranha, com línguas estranhas, o que é a primeira coisa que eles falam? Essa galera aí está bêbada. A gente não fala isso para quem a gente está em comunhão. A gente vai lá e vai entender o que está acontecendo, sem acusação. E aqui está falando cada um numa língua. E enquanto eles estão lá, nesse ajuntamento, mas numa grande confusão de opiniões, de crenças, de religiões, de conceitos, de estilo de vida, de modo de vida e de língua, vem o Espírito do Senhor. Desce o Espírito do Senhor. E quando desce o Espírito do Senhor, os que criam no Senhor Jesus Cristo passam a falar numa língua estranha. Numa língua diferente. Numa língua que não especifica aqui que língua é essa, mas que todos que estavam ao redor ouviam no seu próprio idioma. Ali tem a manifestação do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que confirma a promessa realizada lá em Joel, que sobre toda a carne seria derramado o Espírito Santo. Ali cumpre-se a promessa e uma língua só passa a ser falada. Ou
todos entendem a língua que está sendo falada como se fosse na sua própria língua. E ali no versículo 6 é que diz: pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma e questionavam: como é possível? Eles são galileus e a gente é de tudo quanto é lugar. Aí vai citando Mesopotâmia, Medos, Elamitas, Partos, Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e por aí vai. Líbia. Tinha gente de todas as línguas. E esses povos, essa diferença toda, tem uma origem. Ali a gente pode dizer, a grande diferença que pode se citar era entre judeus e não judeus, entre judeus e gentios, porque o judeu era o povo escolhido de Deus, e os outros não eram. Assim que os judeus pensavam, e assim que Deus mostrava para eles que, de fato, eles eram o povo escolhido. Mas os gentios não eram. E havia uma separação entre eles. Os judeus não podiam se casar com gentios. Os judeus nem sequer poderiam entrar na casa dos gentios e ceiar, jantar com eles. Até porque as refeições dos gentios eram consideradas impuras pelos judeus. Os judeus tinham hábitos de purificarem-se, que os gentios não tinham. Frequentavam lugares que os gentios não frequentavam. Os judeus viam com os gentios como um povo inferior mesmo. E isso gera uma cisão entre o que o judeu representa e o que o gentio representa. O que um pensa do outro grupo e o que esse pensa do outro. Ali está bem representado isso. E essa ideia de judeu e gentio, de conflito entre povos, já vem lá do Gênesis. Já desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva decidem romper com Deus. Adão e Eva decidem buscar ter para si a própria voz, não seguir mais a Deus, e seguir a sua própria intuição, o seu próprio desejo. Assim como eu quero que seja, então assim será. E o Senhor, Deus, não pensa como nós. Nós pensamos de outro jeito. E queremos viver desse jeito aí que a gente pensa que é certo. E por não poder continuar desse jeito, com duas vozes, é Deus falando e a criação ou a criatura falando, Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. E Adão e Eva conta a história que tem 2 filhos, Caim e Abel. E ali começa o primeiro grande conflito, e termina, a gente sabe, num assassinato, num homicídio. Eu fico imaginando que Caim e Abel, será que eles, de fato, tiveram só aquele conflito? Eram grandes irmãos, brincavam, jogavam bola juntos, jogavam videogame juntos. Jogavam naquela época, eles brincavam. Eles brincavam lá de dar murrinhos, eles choravam, se pegavam e tal, mas imaginam que eram irmãos que andavam juntos, que se cuidavam e que se amavam e que se protegiam mutuamente. E aí vem, aos 30 e poucos anos, não sabemos que idade foi essa, e um faz uma oferta a Deus, o outro faz uma oferta também a Deus. E conta a Bíblia que Deus aceita de Abel e não aceita de Caim. Aí, diante de toda essa vivência de amor, vem Caim e se vinga de Abel e mata Abel. É incoerente. Como 2 irmãos que se amam, num evento um vai lá e mata o outro. Não. Subentende-se que esse conflito veio se arrastando. E esse conflito se explode em algum momento. E que culmina num assassinato. E ali, Caim recebe a maldição. Deus diz: olha, Caim, o sangue do teu irmão clama da terra, e eu não vou poder deixar você impune. E aí
Deus amaldiçoa Caim. E não vem de Caim, os judeus. Por receber a maldição, Caim não gera os judeus, o povo escolhido de Deus. E quem é que gera? Abel? Não, foi Abel. Por que não foi Abel? Alguém arrisca dizer? Ele morreu. Parece simples, né? Mas, às vezes, dá nó na cabeça. E da onde vem, então? Vem do terceiro filho, de Sete. Ali surge o povo de Deus. E a Bíblia vai narrar essa genealogia até que chega o dilúvio e começa tudo de novo em Noé. E Noé é descendente de Sete. E segue-se as descendências até que vão surgir outros conflitos. O conflito emblemático, a gente pode lembrar de Esaú e Jacó. Esaú vivia de um jeito, Jacó vivia de um outro jeito, e eles brigaram entre si. E a briga foi tão grave que se separaram, cada um seguiu o seu caminho. E ali também não é possível que o povo venha desses dois lados. E diz a Bíblia que Deus abençoa Jacó e o povo de Israel vem de Jacó. E por aí vai. A gente pode lembrar também da confusão que havia entre José e os seus irmãos. Onde José tinha revelações, revelava aos seus irmãos, e os seus irmãos com inveja, ciúmes, soberba, prepotência, não aceitam o que José dizia, e aí vamos vendê-los. Vendem para o Egito, conta ao pai que José havia morrido, e mais um conflito. E esses conflitos vão se perpetuando pela Bíblia. E Deus ainda assim vai formando a sua nação, e até que se rompe em Jesus. Jesus é o motivo da formação de um povo escolhido. Deus escolheu um povo para revelar em Jesus a sua vontade. Lá em Abraão, a gente se lembra da história de Abraão, de quem descendeu também o povo judeu. E Abraão recebeu a promessa de Deus: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Antes disso, vem lá, olha, eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar e abençoarei quem te abençoar. Dois povos. O que Deus amaldiçoa e o que Deus abençoa. Cisão, conflito, contenda, morte, guerra. Aí vem a promessa. E uma promessa que não foi só Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Abraão, estou dizendo para você que tem um povo que vai ser amaldiçoado, mas vai ter um povo também que vai ser abençoado. E esse povo que vai ser abençoado vai vir uma grande promessa, a revelação da sua promessa, que fará de todos um só povo. E isso lá vem também do próprio Evangelho, em Gênesis 3:15. Essa promessa de Abraão está lá em Gênesis 12, no versículo 3, para quem quiser olhar depois. Em Gênesis 3:15 chama-se de proto-evangelho. O proto-evangelho é onde tem ali a separação entre Deus e Adão e Eva. Porém, inimizade, Deus dizendo à serpente, entre ti e a mulher. Mas o descendente dela, você ferirá o calcanhar do descendente dela, mas o descendente dela lhe ferirá a cabeça. Está falando de Jesus. É a promessa que unirá os povos. É aí que vem Jesus,
diz a Bíblia, na plenitude dos tempos, e quebra paradigmas. Onde havia judeu e havia gentil, Jesus já não dá mais importância para isso. Apesar de ser judeu como religião, praticar o judaísmo como religião, ele já não vê o gentil como os judeus viam. Jesus se aproxima dos gentios da mesma forma que ele se aproxima do judeu. Jesus ama o judeu da mesma forma que ama o gentio. Ele não faz distinção. Ele não olha de baixo para cima, nem de cima para baixo. O judeu olhava para o gentio de cima para baixo. E o gentio, muitas vezes, assumia essa posição, aceitava essa subjugação, olhando para o judeu também de baixo para cima. E Jesus iguala tudo. Jesus olha num nível só. Todos são iguais. E aí, ele se permite ser banhado de perfume por uma prostituta. Onde os judeus que andavam com ele se escandalizaram. Como pode um judeu não só andar com uma pecadora dessa, mas se permitir ser banhado e deixá-la enxugar-se com os próprios cabelos? Aí Jesus tem um encontro com uma adúltera e não a condena. Não deixa, com palavra de sabedoria, que ela seja apedrejada. Todos saem de lá e ela olha, não tem mais ninguém. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Você pode ir, não peques mais. Trata a adúltera como trataria um fariseu, que era o religioso, que se ostentava de cumprir a lei de maneira perfeita. Então Jesus quebra paradigmas. Ele fala com a mulher samaritana, como o pastor mesmo citou, na beira de um poço, e os samaritanos não andavam com os judeus. Os judeus não podiam andar, sequer falar com os samaritanos. E com mulher, inclusive. Ela era mulher e era samaritana. E Jesus se aproxima e pede água de beber e diz, olha, essa água que você pode me dar de beber, ela não vai matar a minha sede, não vai matar a sua sede, mas a água que eu tenho a te oferecer, essa água é fonte de toda a vida, é fonte de água viva, ela matará a tua sede para sempre. Ele se aproxima e coloca essa mulher na posição de judia, de escolhida, de povo escolhido de Deus. Ele quebra esse conflito, ele quebra essas barreiras. Haviam muitos excluídos na época. Os leprosos eram excluídos. Os paralíticos, os cegos. O cego naquela época, na época do primeiro século, em que Jesus assume o seu ministério, eles eram vistos como amaldiçoados, como recebedores ou receptores da maldição dos seus pais. Aí vem Jesus e quebra mais um paradigma, cura um cego de nascença. E aí questionam, Jesus, o senhor curou aí um cego de nascença, isso aí é maldição. Ele diz, olha, não é maldição não. Esse cego não está sob maldição. Ele tem o mesmo valor de vocês. E eu estou curando para que vocês saibam que eu sou o Messias e eu vou quebrar esse paradigma. Eu vou quebrar essa cisão entre vocês. Eu vou quebrar o que vocês pensam de mundo, que vocês entendem de povo, que vocês entendem de nação. Eu vou transformar isso através da minha vida. E a Bíblia conta um monte de exemplos que Jesus vai escandalizando. Jesus anda ali com Zaqueu. Zaqueu era um israelita que trabalhava para o Império Romano, traindo seus irmãos. Cobrava impostos sobretaxados, ainda desviava dinheiro para si. É como se um bolsonarista estivesse
trabalhando para um lulista e fazendo com que o Lula se eleja, e aí o bolsonarista aqui, que é roxo, descobre e denuncia, esse cara aí não pode andar com a gente. Era escândalo. Aí vem Jesus e chama o Zaqueu e diz, olha, Zaqueu, anda comigo. Escandalizavam. Suas atitudes escandalizavam o povo da época. E aí a gente vai para um texto, lá em Gálatas, no capítulo 23. Eu vou ler aqui, se você quiser também me acompanhar. Gálatas, capítulo 3. Eu errei, capítulo 3. A partir do verso 23. Diz assim a palavra de Deus: antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Ali agora no verso 26, pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentio, não há escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Aí cumpre-se a promessa lá de Abraão: em ti todas as famílias da terra serão benditas. Agora os filhos de Abraão não são mais o povo de Israel, são os que estão em Cristo, os que nasceram em Cristo, os que estão debaixo de Cristo, os que têm Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Agora o povo é outro. Agora há a união de todos. Agora não há mais judeu nem gentio. Não há mais escravo, não há mais livre, não há mais homem, não há mais mulher. Está tudo debaixo de Cristo. E agora todos são um. Agora ninguém se olha mais de cima para baixo, nem de baixo para cima. Todos se olham da mesma maneira, porque todos estão debaixo do amor de Jesus. E todos foram alcançados pela cruz, pela morte, pela ressurreição de Cristo e pelo derramar do Espírito Santo. Que ocorre no Pentecostes. Ali também é uma promessa. É uma promessa que Jesus faz quando ascende ao céu, pouco antes de ascender ao céu, dizendo que, olha, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. Eu vou deixar o Espírito de Deus que hoje está com vocês, mas que habitará em vocês. Aí o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, segundo a promessa de Cristo, muda de endereço. Ele deixa de habitar conosco para habitar em nós. Isso está na Bíblia também. Você pode conferir lá no João, lá em João, no capítulo 14, versos 16, 17, 25 e 26. Está lá. É a promessa de Jesus de deixar o Espírito Santo para morar em nós. E nesse mesmo texto explica o porquê que Jesus deixa o Espírito Santo. E lá no finalzinho do texto que eu mencionei, diz, olha, eu deixo o Espírito Santo para que ele vos lembre de tudo que eu ensinei. Quando vocês receberem o Espírito Santo, ele vai colocar dentro de vocês algo que vai incomodá-los e vai sempre relembrá-los que há um só povo e que somos todos iguais e que já não há mais diferença entre vocês. É aqui que o Pentecostes se revela na promessa de Jesus, onde o Espírito de Deus é derramado.
e derramado, segundo o profeta Joel, sobre toda a carne. Sobre todos. Não é sobre um grupo, não, é sobre todos. Um grupo ali fala outras línguas. São os que têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor, como Filho de Deus, como aquele que morreu e ressuscitou, mas o Espírito é derramado sobre toda a carne. E quando o Espírito vem, esse grupo fala em outras línguas, mas os que estão ali naquela comunhão, suposta comunhão, entendem o que está sendo dito. Ali, mais uma vez, é revelado, através do Espírito Santo e do que Jesus veio fazer, que todos são um só povo. Olha, vocês falam cada um uma língua, vocês não se entendem, ficam aqui na festa do Pentecoste, tudo em panelinha, porque ninguém fala a língua do outro, mas quando eu derramo o meu Espírito sobre toda a carne, vocês começam a se entender mutuamente. Todo mundo se entende. É essa a minha vontade para vocês. Vocês falem a mesma língua, que vocês entendam uns aos outros, que a linguagem de vocês não seja dúbia, não seja incompreendida, mas que seja compreendida por todos, porque agora o Espírito Santo está em vocês, sobre vocês. Vocês não são mais judeus, nem gentios, nem escravos, nem livres, nem homem, nem mulher. Vocês são um. E a prova disso é que quando eu derramo o meu Espírito para convencer vocês e lembrar-vos de tudo que eu ensinei, é que vocês passam a falar numa língua só. O Pentecoste revela muita coisa. Isso aí é uma coisa que eu estou pegando, né? Um versículo ali para entender um pouco disso. Foi o que eu tive no meu coração. Orando a Deus o que eu poderia falar, e isso acredito que foi revelado para que eu passasse a vocês. Me falou muito, espero que também fale com vocês. Só que acontece que, nos dias de hoje, como eu estava citando aqui, nós não falamos a mesma língua. Lula, Bolsonaro, PT e... O que é? PL? PT e PL. Dissensões, e agora está escancarado na política, mas é Corinthians e Palmeiras. É gosto que não acaba mais, né? Me vem um monte de exemplo aqui na cabeça, é gosto que não acaba mais. Quer dizer, são preferências. E não só em termos de predileções e que confrontam a sua predileção, mas opiniões que confrontam a sua opinião. E essa é a base de todo conflito. É achar que está com a razão. Porque quando eu falo com o meu irmão, inclusive em Cristo, eu coloco a minha opinião. Mas não é assim que eu vejo. Eu estou achando que eu estou colocando o que eu vejo como verdade. Não como eu vejo, não. Eu sei o que é verdade. E o outro também coloca a mesma coisa. Não, eu sei o que é verdade. E você está enganado. E aí começa uma discussão, e um entrave, e os ânimos vão se exaltando e dá briga. E às vezes, dissensões. Separam-se. Inclusive dentro da igreja, inclusive cristãos. E por quê? Aí veio também à minha mente um texto lá em Tiago, que vai explicar um pouco disso para a gente, de onde vêm esses conflitos e por que a gente não fala a mesma língua. Porque se foi derramado o Espírito sobre toda a carne, não deveríamos a nós agora todos falarmos a mesma língua e todos termos o mesmo entendimento e não mais entrarmos em contenda, entrarmos em conflito? Aí lá em Tiago, no capítulo 4, tem um texto que diz muito sobre isso. A partir do versículo 1, diz a palavra de Deus: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm?
e até matam para consegui-lo. Invejam os que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem a amizade com o mundo, que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? O Espírito Santo colocado por Deus em nós, promessa de Jesus, tem ciúmes. E ciúmes do quê? De atendermos aos nossos prazeres, de atendermos às nossas vontades, de colocarmos a nossa verdade como absoluta, porque simplesmente ela me convém. Contudo, versículo 6, ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Versículo 9, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Versículo 11, irmãos, não falem mal uns dos outros, se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Aqui revela muito sobre os conflitos atuais. E revela que os conflitos atuais são justamente ocorridos porque eu tive o derramado do Espírito Santo de Deus sobre mim, mas nem sempre eu manifesto a vontade do Espírito. A Bíblia diz de conflito entre o Espírito e a carne, entre o novo homem e o velho homem. Paulo vai falar sobre o que ele quer fazer, isso ele não faz, o que ele não quer, ele faz, e ele conta com a graça de Deus. Aí vem Jesus, que nos perdoa de todo pecado, e nos purifica, e nos torna com o sangue dele, nos torna como filhos dele, como povo de Deus. E a origem dos conflitos está em esquecer de que o Espírito é que me põe a vontade no coração. Em esquecer que é pelo Espírito que eu tenho que ser guiado. E aí eu ouço a voz do meu coração, o coração que eu estou dizendo aqui é o coração de carne, o coração enganoso, e busco o meu próprio prazer. Aquilo que me dá alegria, aquilo que me dá satisfação, e através da busca incessante do prazer, eu começo a machucar pessoas. E o prazer que eu busco nada mais é também do que soberba. A soberba, o orgulho, onde eu não considero o outro como alguém que vai sofrer pelo prazer que eu escolho. Onde eu ignoro o outro na minha existência, ao meu redor, e sigo apenas o que eu acho que é certo. Eu me esqueço que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne e agora ele está em mim. Mas aí vem o próprio Espírito que está em mim e acende ali uma luz que pisca, brilhante, amarela, vermelha e olha, está tudo errado. Você está se esquecendo de seguir o que foi ensinado. Eu estou aqui dentro de você para lembrar o que Jesus ensinou. Você está se esquecendo que todos vocês, as pessoas que você tem ali ao redor, são um povo com você. Então, se você continuar buscando o teu próprio prazer, você está vivendo já
divisão. Você vai machucar gente. Eu recebo no meu consultório muita gente para receber não só tratamento, mas aconselhamento. E é comum as pessoas trazerem dilemas. Eu não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Isso me angustia muito. Eu cheguei numa encruzilhada aqui que se eu for para lá eu me machuco, se eu for para cá eu vou me machucar também. É uma pergunta que eu faço, eu pergunto, olha, mas se eu tivesse na sua situação, o que você diria para mim? Me lembro de algumas vezes, são respostas variadas, mas algumas vezes eu recebi a seguinte resposta, olha, eu diria para você, vai ser feliz. Tá, eu vou ser feliz. E para eu ser feliz, quantas pessoas eu tenho que machucar? É uma resposta que eu dou. Se eu for escolher ser feliz, eu vou machucar muita gente. Mas se eu escolher o outro lado, que é doloroso para mim, eu também vou machucar alguém. Nem sempre a gente escolhe um lado que vai machucar, que não vai machucar ninguém, enquanto o outro vai machucar. Os dilemas da vida são confusos. Há ganhos e perdas. Mas aí a resposta vem, olha, então, escolha o caminho onde você vai machucar menos gente. Porque é isso que é o Evangelho. Porque é isso que foi ensinado para nós. Para a gente viver como um só povo. Agora, daqui para frente, não crie mais dilemas, porque esse dilema foi criado porque você buscou os prazeres. Aí você chegou num lugar que você podia machucar muita gente, do lado direito ou esquerdo. Agora você escolhe onde machuca menos e vai. Mas aí eu não serei feliz. Pois é. Quem é que disse que a gente nasceu para ser feliz? Jesus não nos prometeu a felicidade, a alegria, o contentamento, mas Jesus nos prometeu a paz. Se a gente for procurar a nossa felicidade, a gente atropela muita gente. E não só isso, a gente atropela tanta gente que a gente acaba sozinho. Quantas pessoas você acha que vai visitar o teu túmulo, o teu funeral, quando você morrer? Há histórias que no funeral só estava o pastor e o coveiro. Não tinha mais ninguém. Pessoas que buscam seus próprios prazeres, machucam pessoas, vão machucando pela soberba, porque eu atropelo todo mundo e busco o que eu quero. É isso que Tiago está dizendo. E através disso, muitas línguas são faladas. E o Espírito Santo de Deus vem para nos lembrarmos que esse não é o caminho. E quando o Espírito desce, é derramado sobre toda a carne e vem habitar em nós, ele gera os frutos do Espírito. Aí ele gera em nós uma linguagem que eu já não vou mais machucar. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Se a gente levar em consideração os frutos do Espírito, é porque nós estamos mergulhados no Espírito. Mas, mais do que isso, o Espírito Santo está mergulhado em nós. E aí a gente esquece da soberba. Aí a gente começa a ser humilde. A gente começa a olhar de igual para igual. Eu não olho ninguém de cima para baixo. E aí também não tem ninguém que olha de baixo para cima. Todos nos olhamos no mesmo nível. Isso é humildade. É a humildade que Tiago aqui orienta para que sigamos
sob a vontade do Espírito, que nos lembra o que Jesus ensinou, mas ele também fala de mais uma coisa, sobre julgamento. Não julguem. Não julguem ninguém, porque esse também é o caminho de guerra. Vocês julgam muito. E o não julgar, eu tenho um outro amigo que é juiz, e revelam justamente isso. Olha, Marco, é difícil julgar, porque a gente não tem todas as informações. A gente não conhece todos os bastidores que está por trás daquela causa. Então, a gente é apresentado aquilo que chega às mãos da gente e tem coisa ali que pode ser até mentira. Então, a gente toma uma decisão. E aí, a gente, quando julga o outro, a gente está tomando lugar de juiz. Se nem o juiz ali tem tudo na mão para julgar, quem dirá eu? Quem dirá você? E aí, quando um bolsonarista olha para um lulista, ele ouve o argumento do lulista e vira para ele e fala assim, olha, eu entendo você. E o lulista, petista, também vai olhar para o bolsonarista e vai virar, olha, eu entendo você. Porque se eu tivesse vivido a mesma história que você, se eu tivesse crescido na mesma família que você, se eu tivesse tido as mesmas experiências que você teve ao longo da vida, eu faria a mesma coisa, eu seria bolsonarista. Só que eu vivi experiências diferentes, então eu penso de outro jeito. Mas eu entendo você. Conta-se uma historinha, rapidamente para terminar, que um sábio recebeu um homem que disse que tinha um grande conflito entre ele e seu vizinho. E aí ele recebe esse homem, e o homem conta toda a história, porque o meu vizinho é isso, meu vizinho é aquilo, e eu estou revoltado, inclusive eu quero matar esse vizinho. É injusto o que ele está fazendo comigo. O sábio disse, olha, você tem razão. Você tem razão, seus argumentos são... não tem o que falar, você tem razão. E aí esse homem sai todo feliz, olha, eu sabia que eu tinha razão. E aí, às tantas, chega o vizinho para conversar com o mesmo sábio. E conta a história, olha, eu tenho um vizinho que está acabando com a minha vida, porque ele é isso, ele é aquilo, e ele passou a perna em mim, ele fez mal para isso, para aquilo, e eu quero matar ele. E eu quero saber qual a tua opinião. E o sábio diz, você está certo, você tem razão. Vá em paz. E aí, o sábio, tendo mencionado aquelas palavras, diz a história que a esposa estava ouvindo os conselhos dele. E aí a esposa vira para ele, ô marido, que história é essa? Veio os dois caras aqui que estão se matando ali, cada um conta a sua versão, você disse para um que é verdade, e aí vem o outro, também é verdade, você está com a razão. Está estranha essa história. Não faz sentido. Como é que dois têm a razão pela mesma questão? E diz o sábio para sua mulher, você tem razão. Essa é a história. É clara para que a gente aprenda a olhar com o olhar do outro. Quando o outro emite a sua opinião e eu consigo me colocar no lugar dele, eu digo, olha, você tem razão. É o que eu vejo ali o tempo todo no consultório. E com muita delicadeza e muita fineza, eu vou tentando fazer com que a pessoa entenda o lado do outro. E sai, às vezes, constrangida. Nem sempre a gente alcança o que a gente quer, o que a gente gostaria que acontecesse. Há alguns que vão lá e não querem saber, querem sair só com a opinião que tem. Mas a gente faz o que dá. E aí é o não julguem, que Tiago nos ensina. Não julguem, para que vocês também não sejam julgados. E não julguem mesmo. Olha, se você for olhar com o olhar do outro, você vai entender o que ele está dizendo. E aí acaba o conflito. E aí eu falo a mesma língua que o derramar do Espírito Santo, no Pentecoste, realiza. Onde uma língua estranha é falada, mas todos ouvem a mesma língua. É a prova do que Deus quer para todo o povo. Um só
povo. Sem soberba, mas com humildade. Sem julgamento, mas olhando com o olhar do outro. É isso que eu tinha para hoje à noite. Que Deus nos abençoe.